Olá a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este webinar gratuito da Educomex, que será um bate-papo com dicas e reflexões sobre o mercado de trabalho no comércio exterior. Meu nome é André Barbosa, sou o gerente de marketing da Educomex. Meu e-mail está aí na tela, é andré.barbosa@educomex.net. Se você quiser falar comigo, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre essa transmissão, fique à vontade. A gente já vai passar a palavra para os nossos integrantes hoje do bate-papo. Antes eu queria falar bem rapidamente sobre a Educomex. Nosso principal objetivo é suprir o mercado de Comex com produtos inovadores e relevantes na área de educação personalizada para capacitação e atualização profissional. Acreditamos em uma forma de fazer negócios que valoriza a ética e a dignidade do ser humano. Temos o sonho de nos tornarmos a melhor solução em cursos e treinamentos para a área de Comex. Para chegar lá, sabemos que temos que ter um interesse constante em melhorias contínuas, respeito pelo nosso cliente e estarmos abertos às necessidades reais do mercado. Gostaria de convidar você a conferir nossos cursos e o nosso blog. Nós temos um curso sobre como prospectar mercados para exportação, conhecendo os regimes de importação e seus tributos, um curso de contratos internacionais de compra e venda e o curso Aprenda Quase Tudo sobre o Siscorserve. Eu gostaria de mostrar para vocês bem rapidamente como funciona o sistema de cursos online da Educomex e também o nosso blog. Aqui você pode ver o nosso blog. Nós temos vários artigos já, inclusive um que saiu hoje sobre a notícia recente que foi aceito o pedido de impeachment da Dilma e o que isso tem a ver com o comércio exterior no Brasil, quais podem ser as repercussões e vários outros artigos também tocando vários assuntos atuais e muito interessantes para quem trabalha com comércio exterior. E para mostrar só um pouquinho sobre como os cursos da Educomex ocorrem, a gente tem aqui um exemplo de uma aula do curso Conhecendo os Regimes de Importação. O nosso sistema de aprendizado online é bem simples, mas muito eficiente. Você tem videoaulas, anexos, embaixo também uma discussão, onde você pode enviar perguntas e o instrutor pode responder, e também iniciar uma discussão com outros alunos para se aprofundar no tema. A navegação entre as aulas é muito fácil. Aqui você tem o tempo que você ainda tem acesso ao curso. Todos os nossos cursos têm 1 ano para serem acessados. E ao final do curso, você ganha um certificado que é gerado automaticamente. Então, se você tiver interesse em algum desses assuntos, entre no nosso site, confira aqui no menu cursos, cursos online. Você vai ter acesso a esses cursos, vai saber o preço e mais detalhes. E se tiver dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Gostaria de agradecer o nosso parceiro apoiador, a Unisul Virtual, que tem cursos nas temáticas de comércio exterior e negócios internacionais. Mais para frente, a professora Maria da Graça Poyer, que representa a Unisul, vai falar um pouquinho mais sobre o que a Unisul tem a oferecer para os profissionais de comércio exterior e aos interessados em entrar no mercado de trabalho no comércio exterior. Pessoal, a gente conta também com o seu feedback. Se você tem sugestões e comentários, nos envie um e-mail. Nosso e-mail está aí, é contato@educomex.net, ou você pode entrar em nosso site e na parte de Fale Conosco e nos enviar um e-mail. Se você tem alguma ideia para algum curso, se você sente falta de alguma capacitação específica, entre em contato com a gente para a gente iniciar uma conversa e quem sabe a gente pode desenvolver algo com a sua sugestão. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra, então, para os integrantes do painel do nosso bate-papo se apresentarem. Logo em seguida às suas apresentações, nós começaremos, então, a falar de alguns temas já pré-estabelecidos. Mais para frente, vocês terão oportunidade de fazer perguntas
aos integrantes do painel. Inclusive, se você tem um microfone com boa qualidade, se sua internet é rápida, se você preferir, a gente pode abrir o seu microfone e você pode fazer a pergunta por voz e ter um bate-papo em tempo real com os nossos instrutores. Para fazer isso, eu vou só instruir a você na ferramenta de chat. Quando você for mandar a mensagem, mande a mensagem assim: quero fazer minha pergunta por voz. Aí eu vou liberar o seu microfone para você bater um papo aqui com a gente. Bom, vamos iniciar então. Vou chamar então a professora Jurema Marques. Jurema, estou colocando o seu microfone, abrindo o seu microfone. Gostaria então de pedir, Jurema, que você se apresentasse a todo o pessoal que nos acompanha. Ok. Olá a todos, sejam todos bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Eu sou a Jurema Pacheco Marques. Bom, eu atuo na área de comércio exterior já desde de 1992, que foi quando eu entrei na universidade, né, na Unisul, na Univale, né, em Itajaí. E eu já ingressei no curso de comércio exterior e já ingressei trabalhando em uma empresa de comércio internacional. Então, paralelamente à universidade, né, eu fui levando o meu trabalho já na área. Então, isso foi muito bom para mim e tive a certeza de que era a área que eu queria atuar mesmo, né? Logo depois que me formei na Univale, em Itajaí, eu fiz um mestrado em Relações Internacionais, aí sim, na Unisul, né? Depois disso, eu continuei atuando no comércio exterior. Eu trabalhei numa empresa onde eu fiquei 3 anos. Logo depois, eu abri a minha própria empresa, que atualmente é a EG Trade, Assessoria Internacional, onde a gente presta consultoria e assessoria, tanto importação como exportação, internacionalização de empresas. Também atuo como consultora do Sebrae, aqui em Santa Catarina. Fiz alguns trabalhos para a Fiesc e para a Fundação CET, que é uma universidade, é uma instituição ligada à UFSC, né, Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Já lecionei também em algumas universidades aqui de Santa Catarina, na Univale, na Exucre. Exucre, na verdade, é uma pós-graduação, né, em Criciúma. Já lecionei também no IES-FASC, na Única FGV, e atualmente eu leciono apenas na Unisul, porque realmente não dá para a gente querer abarcar, né, tantas aulas assim. E, bom, falando de mim um pouquinho, para vocês, né, conhecerem mais a minha atuação aí no comércio internacional, estou aí há 20 anos praticamente, né, mais um pouquinho, sei lá, a gente depois nem conta mais. Essa é a minha apresentação, agora eu posso passar a palavra para o próximo convidado, né? Isso, ok. Muito obrigado, professora Jurema. Vou dar a oportunidade agora para a professora Maria da Graça Poyer se apresentar. Graça, liberei o seu microfone. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite aos colegas. Sou a Maria da Graça Poyer, professora hoje é da Unisul, coordenadora do curso de Comércio Exterior da Unisul Virtual também. E tenho experiência, né, sou formada em Comércio Exterior e tenho experiência há mais de 25 anos aí na estrada, viajando, e a minha área sempre foi a área comercial da negociação, do comércio exterior, que é a negociação, né? Viajando para vários países, negociando. Tenho uma experiência também de 13 anos em montagem e preparação de feiras internacionais, e sempre trabalhei em fábricas, né? E acabei me dedicando agora nos últimos aí 10 anos na docência. Mas então eu tenho a teoria e a prática, vamos dizer assim, né? Que os dois eu acho que caminham junto. Então, é isso. Ok, professora Graça, muito obrigado. E vou dar a oportunidade agora para o Tiago Garbim, que é o terceiro integrante aqui do nosso painel, do nosso bate-papo. Tiago, teu microfone já está liberado, pode se apresentar. Bom, obrigado, André. Boa noite a você, às professoras, aos nossos
aos nossos alunos, às pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui no nosso bate-papo, né? E, bom, meu nome é Thiago Garbim, eu sou bacharel em Relações Internacionais, tenho uma especialização em Direito Internacional e Econômico, e já fazem 10 anos que eu trabalho com comércio exterior. Assim como a Jurema disse na apresentação dela, eu também não me vejo fazendo outra coisa da minha vida e adoro trabalhar nessa área, apesar de todos a pressão, o estresse que a gente vivencia no dia após dia, em virtude de toda a burocracia envolvida. É uma área que a gente aprende a gostar. E também, como a Jurema, eu também tive a oportunidade de, desde quando eu entrei na universidade, de começar a trabalhar com comércio exterior. Então, eu comecei com comércio exterior numa indústria têxtil, depois passei para a área de navegação, trabalhei 3 anos com importação e exportação de cargas refrigeradas, trabalhei com importação de produtos químicos na indústria de couro bovino, trabalhei com agenciamento de carga, trabalhei no comércio exterior na área de pesquisa agropecuária, que é a área onde eu estou hoje com a minha própria empresa, né? Hoje eu estou aqui em Londrina, no Paraná, e eu hoje sou sócio da AT Consultoria em Comércio Exterior, onde nós fazemos toda a parte de assessoria e consultoria em comércio exterior para as empresas que estão começando suas atividades e precisam de alguém que as oriente quanto ao passo a passo operacional de uma importação ou exportação, e também para aquelas que já têm algumas atividades internacionais, mas precisam de alguém que as gerencie para elas, porque não tem necessidade de ter uma pessoa específica, mas tampouco quer que fique sob a responsabilidade de alguém que eventualmente não tenha um conhecimento técnico da área. E a gente nós temos um foco muito grande na área da pesquisa agrícola, por conta da região onde nós estamos localizados aqui no norte do Paraná. É uma área altamente abundante na produção de grãos, principalmente de soja, e acaba abrigando diversas empresas que fazem a parte de pesquisa e melhoramento genético nessa área e que demandam serviços de comércio exterior, e é onde a gente está atuando hoje. E, em paralelo, também tenho trabalhado aqui com o pessoal da Educomex, instruindo cursos em artigos, eventos online e assim sucessivamente. Acho que é isso, André. Ok, Thiago, muito obrigado. Pessoal, a gente vai começar então o nosso bate-papo. Gostaria só de explicar rapidamente como que vai ocorrer. Primeiramente, a gente tem alguns temas pré-selecionados aqui, a gente discutiu, pensou quais que são os maiores desafios, as informações mais valiosas para quem está iniciando na carreira de comércio exterior e também algumas dificuldades, talvez de quem encontra e já está no meio da caminhada, e também para os estudantes que ainda não têm uma noção muito clara, talvez, de como que vai iniciar a carreira, as carreiras que podem ser percorridas dentro do comércio exterior. Então, a gente vai iniciar com esses temas já pré-estabelecidos. Depois a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco de vocês, tanto seus comentários, as suas dúvidas, as suas considerações sobre o que a gente conversou aqui. E quando chegar esse momento, eu vou avisar para vocês vão ter a oportunidade de enviar as perguntas, ou, conforme eu falei no início, algumas pessoas não estavam presentes, eu vou repetir. Se você tem um microfone com uma boa qualidade e sua internet é boa, você pode pedir também para falar por voz, para bater o papo aqui em tempo real com os nossos instrutores. Então, você tem aí na ferramenta de transmissão uma ferramenta de chat. É só você falar para a gente, quero fazer minha pergunta por voz. Daí eu vou liberar o seu microfone no momento oportuno e a gente vai fazer o nosso bate-papo. Bom, pessoal, para começar então, eu vou liberar o microfone da Jurema. Cada um dos nossos integrantes aqui do painel vai fazer um comentário sobre um tema específico. Então, gostaria de convidar a Jurema para começar a expor o tema que ela escolheu. Logo em seguida, os outros, a Graça e o Thiago, poderão também comentar sobre a visão da Jurema sobre esse tema. Jurema, já liberei teu microfone, então você está com a palavra. Ok. Bem, vamos lá. Eu vou elencar algumas áreas de atuação do profissional de comércio exterior. Porque, às vezes, o aluno estuda, se forma, às vezes ele não tem uma visão muito ampla do que realmente ele poderia estar atuando, né?
Então, eu depois até peço para a professora Maria da Graça ou o Tiago me ajudarem, né, se eu esqueci de alguma área importante aí, né, que vocês poderiam, de repente, após, né, se formar no curso, vocês poderiam estar escolhendo, né? Claro, o comércio exterior, ele tem várias áreas que você pode atuar. Talvez você não se identifique muito com uma área, né? Talvez você seja uma pessoa mais agitada, mais comercial, talvez você seja uma pessoa mais técnica, mais operacional. Então, tem espaço para todos os perfis, acredito, né? Então, primeiramente, que eu coloco, né, elenco a primeira área seria atuar como trader, né? O que é um trader? Na verdade, seria está bem voltado aí para a professora Maria da Graça, né? Que ela atuou em várias empresas, negociando, fazendo negociações internacionais, pode ser tanto na importação como na exportação, né? Você pode ser um representante comercial para, de repente, estar vendendo o produto do Brasil fora, né? Então você vai ter que viajar muito, vai ter que visitar empresas, vai ter que ter aí sim o domínio de idiomas, né? Vai ter que estar disponível para fazer viagens, vai ter que saber negociar. Então você tem que ter esse perfil para poder atuar nessa área, né, como trader. Uma outra área interessante e bem diferente, né, seria como agente de carga, né, que aí fica mais para a área da logística, onde você pode atuar em agências marítimas, companhias aéreas, né, verificando a questão de frete internacional, ou até mesmo em áreas portuárias, na administração portuária. Por exemplo, recentemente a gente teve uma modificação na lei dos portos, tá? Então essa lei dos portos, ela tinha características diferentes do que ela tem hoje. O que acontece hoje? Hoje é mais fácil uma empresa privada explorar áreas adjacentes a portos, né? Ou até mesmo em zona secundária, para explorar serviço de armazenagem de carga, né? Armazenagem e movimentação, onde mesmo dentro desses locais, né, desses recintos alfandegados, pode acontecer a liberação, né, aduaneira das cargas. Então, de repente, estar trabalhando na área administrativa desses locais, desses recintos alfandegados, né, porque a partir da nova lei dos portos, se não me engano foi em 2013 que ela entrou em vigor, isso aumentou muito, né, essas empresas privadas que atuam no armazenamento e movimentação de carga, tá? Então, aí, claro, mais para a questão aí da logística, né? Outra área seria o despachante aduaneiro. Aproveito para informar que, às vezes, tem alunos que pensam que, se formando em comércio exterior, eles estariam aptos a trabalhar como despachantes aduaneiros. Não, tá? Nenhum curso de nenhuma universidade do Brasil, ele te dá a prerrogativa, né, a autorização, vamos dizer assim, de trabalhar como despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, na minha opinião, ele é um profissional que ele tem que ter muita responsabilidade, ele tem que ter muito conhecimento de legislação, ele tem que ter muita experiência para que depois ele possa andar sozinho, né? Então, como é que acontece a questão do despachante aduaneiro? Ele tem que, não é necessário, inclusive, ser formado em comércio exterior, tá? Mas, obviamente, isso vai dar uma bagagem muito interessante para ele, né? Ele vai economizar muitos degraus aí se ele for formado, tá? Porém, ele necessariamente tem que estar trabalhando, ele tem que comprovar isso para a Receita Federal, que ele trabalhou durante 2 anos como ajudante de despachante aduaneiro, tá? Essa comprovação ela é documental, ou seja, ele vai ter que ter a assinatura dele em várias declarações de importações que foram registradas, ou em várias DDEs, que é, no caso, Declaração de Despacho de Exportação, né? E ele vai ter que, claro que isso é autorizado, claro, pelo despachante que está aqui, né? Do qual ele está sendo o ajudante. E depois disso, ele ainda vai ter que prestar uma prova, né, que ela é feita pela Receita Federal, né,
e é uma prova como se fosse uma prova de um concurso, né? Dizem que é uma prova muito difícil, né? Porque concordo, né, com a Receita Federal em fazer essa prova difícil, né? Porque realmente a responsabilidade é muito grande. O despachante aduaneiro ele tem que saber toda a legislação para quê? Para que ele possa atuar de forma a não prejudicar o importador, porque muitas vezes ele vai ser o representante legal de uma operação de importação ou o representante legal de uma operação de exportação, geralmente de grandes empresas, né? Qualquer erro no preenchimento da declaração, seja no valor seja no preço, seja até no peso líquido, seja na classificação tarifária do produto, qualquer coisa incide multa, né? E dependendo da infração, a multa é muito grande. Então, a gente pode ter 100% do valor do imposto de importação como multa, tá? Nós podemos ter 10, 20% do valor aduaneiro, que é o valor da importação, juntando frete e tal, né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Alguém que vai atuar aí como despachante aduaneiro. Tem que realmente se capacitar para estar apto a realmente assumir, né, esse cargo aí de tanta responsabilidade, na minha opinião. Outra área que vocês podem atuar, de repente, seria em câmaras de comércio, embaixadas, né? Atuando na inteligência comercial, fazendo pesquisa de mercado, prospecção, né? Conseguindo informações, buscando essas informações através de pesquisa de movimentação, de importações, de exportações, né? Realmente fazendo esse tipo de pesquisa e colocando ela à disposição de um empresário, de um importador, de um exportador que precisa realmente dessa parte aí de pesquisa, de inteligência comercial, né? Também é uma área mais comercial, né? Claro, não como a do trader, na verdade, né? Porque o trader é aquele que está viajando, ele está correndo, ele está, né, na movimentação. Ali, de repente, quem vai trabalhar em Câmara de Comércio, às vezes está mais também quietinho ali no próprio escritório. Outra área que eu acho interessante e que eu não vejo muitos alunos abarcarem essa área aí, é atuar como consultor tributário para empresas na área de importação e exportação. Tá? Por que eu falo isso? Durante o meu trabalho aí como consultora do Sebrae, né, nas empresas, vamos dizer que 99% dos questionamentos dos empresários é com relação à questão tributária na importação e na exportação, né? Então, desde como emitir uma nota fiscal de entrada de importação, né? Como emitir uma nota fiscal de saída para exportação, tá? Então, quer dizer, e isso é dos problemas mais simples, né? Mas por quê? Porque a gente tem tanto caminho para a gente descobrir emissão de tributos, de benefícios fiscais, né? Principalmente para a importação, que é uma área que realmente você paga muito imposto. Ah, por que paga-se tanto imposto na importação? São 5, né? Por quê? Porque no mercado interno, quem trabalha em indústria sabe, né? Para produzir, você também tem que colocar muitos impostos ali. A carga tributária é muito grande, né? Para que você possa estar aí vendendo, né? Distribuindo o produto no mercado interno. Então, no mercado externo não pode ser diferente, claro, né? O produto importado ele tem que competir de igual para igual com o produto que disponibilizado aqui no mercado interno. Então, por isso a carga tributária. Não é porque é importação, é porque no mercado interno também é alta, então tem que igualar, né? Então, por esse fator, né, da alta carga tributária, que os empresários que importam, eles querem achar caminhos, né, legais para que eles possam estar, de repente, pagando menos imposto. E aí a gente tem, né, não somente os benefícios tributários que a gente tem do imposto de importação, nós também temos os regimes aduaneiros, né? Então, importante o profissional da área conhecer os regimes aduaneiros que existem e que te dão benefícios fiscais também, tá? Então, para vocês terem uma ideia, existem 17 regimes aduaneiros no Brasil que as empresas podem estar se utilizando,
né? A gente tem os mais conhecidos, claro, né? Drawback, admissão temporária, entreposto aduaneiro, tal, mas, na verdade, existem 17, né? Então, saber o que cada um... claro, tem alguns regimes que são específicos para determinados setores, determinadas áreas, né? Mas, enfim, são 17, então você tem que estar, né, por dentro de toda essa legislação aí, é bem importante. Outra área que eu sugiro também seria trabalhar, né, como um operacional no departamento de importação ou de exportação de uma empresa. Então, sendo um assistente inicialmente, depois se tornando um gerente de importação dentro de uma grande empresa, né, que trabalha com importação, ou então sendo um assistente ou gerente de exportação, né, que vai cuidar da parte operacional da exportação de uma empresa. Então, aí, nesse caso, como um gerente de importação e exportação, às vezes, dependendo da política da empresa, você pode atuar mais como parte comercial, ou, dependendo da empresa, eles te pedem que você seja mais operacional, né? Ou até mesmo, dentro da empresa, você pode... isso é interessante, nem todos sabem, mas não necessariamente você precisa ser um despachante aduaneiro credenciado pela Receita Federal para fazer o despacho aduaneiro de um produto, tá? Por quê? Porque existem 3 personagens que podem despachar, né, na aduana um produto. O despachante aduaneiro, claro, autorizado, certificado, credenciado pela Receita Federal, né? O próprio importador como representante legal, ou seja, o dono da empresa, o diretor da empresa, né? Claro que para ele atuar como um despachante, ele tem que ter o conhecimento, né, do que ele vai estar fazendo e também o conhecimento de como preencher os documentos, né? Porque você tem que ter o conhecimento de como preencher uma declaração de importação, de como usar o Siscomex. E aí, a terceira pessoa que pode fazer o despacho aduaneiro seria um funcionário dentro da empresa, desde que ele seja autorizado pelo diretor, né, pelo responsável legal da empresa, quem assina pela empresa, desde que ele seja autorizado através de procuração e desde que ele tenha o vínculo com a empresa, ou seja, tenha carteira assinada. E claro, né, repito, desde que ele tenha conhecimento da legislação aduaneira, desde que ele tenha conhecimento de como utilizar o Siscomex, de como preencher uma declaração de importação, né, ele pode estar fazendo esse serviço também dentro da empresa. O que mais que eu coloquei aqui? Bom, uma área que eu acho bem interessante, também não muito conhecida, seria atuar como prático. Você sabe o que é um prático? Prático é aquele que vai, digamos em termo grosseiro, né, estacionar o navio, né? Então, o prático é aquele que vai, quando o navio vai aportar, né, em algum porto, quando ele vai atracar, antes de ele entrar no porto, ele tem que passar pelo canal, né? Geralmente todo porto tem um canal de entrada. E, claro, esse canal de entrada, ele vai precisar de alguém que conheça a área, né? Então, cada porto tem o seu hall de práticos, né? Que fazem esse serviço. Então, é aquela lanchinha, né? Que geralmente a gente vê lá ao lado dos grandes navios aí que vão atracar no porto. Ele vai na lanchinha até do lado do navio, tem que subir, né, no navio, e aí ele pega o comando ali do navio e ele faz com que o navio seja atracado de forma segura, né? Como todas as áreas que eu acabei de falar, essa também é uma área que tem que estudar muito, né? Você tem que estar dentro da Marinha do Brasil, né? E tem que 2 anos estar estudando, além da universidade, tá? Você tem que fazer 2 anos de estágio, vamos dizer, na Marinha do Brasil, e fazer uma prova para saber se você vai estar apto, né, a estar fazendo esse serviço, que eu acho bem interessante, né? Também outra área de atuação no comércio exterior. Bom, para qualquer área dessas que eu citei, pessoal, capacitação e atualização constante, né? Porque a nossa legislação, ela muda muito. Muitas vezes você não consegue pegar, você tem que pegar em vários locais diferentes a legislação, por exemplo, a legislação aduaneira,
eu encontro a maior parte dela dentro do regulamento aduaneiro. Mas existem várias instruções normativas que são decretadas pela Receita Federal constantemente, né? Ou então portarias da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, que não é só a Receita Federal que atua, né, no comércio exterior, também nós temos a Secretaria de Comércio Exterior, né? E temos também o Banco Central do Brasil. Então, eu tenho que pegar legislações, às vezes, muito, né, em vários locais para que eu possa, né, no fim, conhecer a legislação geral de algum tema específico aí de comércio exterior. Eu queria, antes de eu terminar aqui minha fala, queria informar vocês que a diferença, né, que eu vejo às vezes muita confusão dos alunos aí, de alguns profissionais, por parte de o que é consultoria, o que é assessoria, né? Porque eu posso estar atuando dentro de uma grande empresa, né? Ou eu posso abrir a minha própria empresa e atuar, né, no comércio exterior. Então, consultoria com assessoria, mas o que é? Né? Qual é a diferença? A consultoria, você tem que ter um conhecimento, né? Uma segurança muito grande, porque você vai estar informando aos empresários como ocorre determinada situação, né? Então você informa, você explica como se faz, você dá as coordenadas, né? Você não faz por ele, né? Você vai, como se fosse dar uma aula para algum empresário, né? Você vai prestar a consultoria, vai analisar a empresa dele, vai sugerir benfeitorias, modificações, né? E já a assessoria, ela é diferente. A assessoria, o que é? Eu atuo em nome do empresário, em nome da empresa dele, né? Então, quando eu faço o meu trabalho como consultora, eu vou lá, eu explico como se faz determinado processo de importação, quais são as etapas pelo qual o empresário tem que passar, o que o empresário tem, como é que ele tem que se capacitar, ele tem que se credenciar no radar, ele tem que, né? Então eu coloco as etapas para ele, o que tem que ser feito. Na assessoria, não. Na assessoria, eu faço por ele. E aí, claro, né, eu cobro os serviços, é a minha prestação de serviço que eu vou estar cobrando, né, por estar fazendo esse processo para ele. Então, a responsabilidade é muito grande, né, não que a consultoria não seja, também porque eu vou estar passando informações, essas informações que eu passo, elas têm que ser corretas, né, e elas têm que estar atualizadas, tá? E a assessoria, a responsabilidade é porque eu estou fazendo o nome da empresa. Então, a empresa, ela me contrata, né, é uma terceirização, para que eu faça importação para ela. Então, eu faço todo o contato no exterior, eu entro em contato, eu faço a negociação, né, e depois, na parte operacional, né, eu vou contratar o transporte, eu vou fazer o transporte da mercadoria, eu vou depois chegar a mercadoria aqui, eu vou fazer o despacho aduaneiro, né? Na verdade, eu não sou despachante, né? A minha sócia que é despachante, então eu na empresa eu atuo mais na parte operacional mesmo, na parte também de negócios, né? Mas sendo que eu não viajo muito, né? Porque a gente atua mais aqui com os clientes que a gente já tem, né? Mas às vezes acontece esporadicamente de algum cliente querer até que eu faça a viagem e a negociação para ele, então a gente faz também, né? Desde a parte comercial, aí passando pela parte operacional e depois a parte técnica, que seria o despacho aduaneiro propriamente dito, que é o momento que realmente a mercadoria chega no porto, né? E ela tem que ser daí liberada. Então, essa diferença que eu queria colocar para vocês, né? E queria também informar que após 3 anos de experiência no comércio internacional, né, é que eu abri a minha empresa. E após 15 anos de experiência, eu me tornei consultora, né? Porque a consultoria é algo que, como eu falei para vocês, né, eu tenho que passar informações, né, para empresários de processos de importação, de legislação, de tributos, né, e para isso a gente tem que ter bastante segurança, a gente tem que estar sempre estudando, se capacitando para que a gente não, né, incorra em erros que futuramente vão prejudicar a nossa carreira. Então, realmente, a responsabilidade aí no comércio exterior é bem grande. Tá?
Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vou passar minha palavra agora para, não sei se para a Maria da Graça ou para o Tiago, né? E gostaria também que vocês pudessem aí enriquecer o que eu falei, né? Complementando aí alguma coisa. Ok, Jurema, muito obrigado pela sua apresentação. Vou abrir aqui o microfone da Graça e do Tiago. Se vocês quiserem fazer comentários, gente, já abri o microfone de Eu gostaria vocês. de, eu gostaria de complementar um pouquinho a fala da Jurema. Ok. Eu só vou pedir, Graça e Tiago, que vocês sejam um pouco breves no comentário de vocês, para a gente dar tempo de, De falar. de ter os outros temas também explorados e algumas perguntas dos alunos. Mas fiquem à vontade. Tá certo, vou ser bem breve então. Assim, como a Jurema falou, o comércio exterior tem a área, né, operacional e comercial. O trader é da comercial, como ela disse, e apenas para pontuar que nessa área, idiomas, né, frisando, é fundamental. Tá? Mas uma oportunidade que eu venho observando aí nos últimos anos, e eu gostaria de comentar brevemente, é árbitro internacional, e que ainda é muito pouco falado, mas isso existe há muitos anos, e na verdade é pouco utilizado. E é uma profissão que é bem remunerada, tá? E você não precisa ser advogado para atuar, né, como árbitro internacional, você tem que fazer um curso para se capacitar. E quando há uma arbitragem internacional, um exemplo em São Paulo ou Curitiba, tem lá a sua especialidade, vamos dizer, está lá o meu nome e eles chamam para fazer isso. É uma excelente oportunidade dentro do comércio exterior que ainda é muito pouco explorada, né? Porque as pessoas talvez pensem que isso somente um advogado pode fazer, mas não é. Tanto é que, pelo menos no curso de comércio exterior, né, que eu coordeno, tem essa disciplina porque é uma questão bem atual. E atenção para o ponto que a Jurema colocou do despachante aduaneiro, ela explicou muito bem, né? E não entender que fazendo um curso de comércio exterior, uma pós ou alguma coisa, está apto a fazer o despacho aduaneiro. Isso é muito importante. E a última pontuação, queria lembrar que o Ministério do Desenvolvimento, o MIDIC, onde tem a SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, de vez em quando abre concursos, né? E no último concurso, o salário inicial, né, para quem ingressa, era de R$ 7.000, isso acho que é uns 3 anos atrás. Precisa ser formado em comércio exterior ou relações internacionais, então é uma boa oportunidade também. Era isso que eu gostaria de deixar o meu recado nessa fala. Ok, Graça, obrigado. Tiago, você tem alguma consideração também? Eu acho que seria bacana pontuar, dentro das oportunidades que a Jurema falou, de possibilidades de trabalho, ela falou do prático. Eu trabalhei 3 anos na navegação, tive a oportunidade de visitar portos, ir a bordo de navio porta-container, ver operação, participar mais próximo possível da operação, porque eu era responsável por fazer reposição de containers vazios em toda a costa leste da América do Sul. E ela falou do prático, muito bem feito, muito bem dito, né? Realmente o cara que estaciona o navio, literalmente, precisa ter um conhecimento amplo da área do canal de acesso ao porto, para evitar situações que eu já vivi de erro de praticagem, navio encalhar em banco de areia. Aconteceu na empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro uma vez. Mas, enfim, duas possibilidades de trabalho também que eu poderia adicionar aqui são os planners, que são os profissionais que fazem o plano do navio, ou seja, onde você vai colocar cada container a bordo do navio. O container reefer, ou seja, o de carga refrigerada, tem que ficar longe do container que tem carga com produto perigoso ou com produto químico. As cargas mais pesadas precisam ficar mais abaixo. As cargas que vão descarregar primeiro tem que ficar no topo da pilha. Quantos containers de altura cada navio pode levar? Tudo isso é o trabalho que um planner faz. Então ele faz junto com o comandante do navio, saber quantos containers o navio pode carregar de acordo com o calado
do porto calado, aquela distância da quilha do navio do nível da água até a quilha do navio, até a parte de baixo do navio, né? Porque na medida em que você vai colocando o container a bordo do navio, o navio vai afundando, e você tem também a questão do lastro para manter o equilíbrio. Então, todos esses temas são de abrangência do Vessel Planner, que é o cara que faz planejamento e que é uma posição de trabalho que remunera muito bem, e que também, como numa posição comercial, exige um nível muito alto do inglês, principalmente. Toda a comunicação com o comandante de navios é feita toda em inglês. E tem também o que a gente chama de Yard Planner, que é o planejador de pátio, que é o cara que faz o mesmo trabalho, mas que faz trabalho no porto, no terminal portuário, colocando os containers nos locais aonde eles vão ser levados direto para o navio onde eles vão ser carregados, posicionando os containers de modo que você não tenha que fazer muitos movimentos para carregar o container no navio, porque cada movimento tem custo, atrasa a operação. Então, são duas posições que possuem um excelente nível de remuneração, um altíssimo grau de responsabilidade e que demandam profissionais hoje, né? Principalmente em região, óbvio, as regiões litorâneas, né? Mas os portos hoje que têm maior movimentação de contêineres, Santos, Itajaí, Navegantes, Porto de Itapoá, são alguns dos portos que mais movimentam contêineres no Brasil hoje e que tem sempre bastante procura por profissional dessa capacitação, dessa área. Certo, Thiago. Muito obrigado pela sua colocação também. Antes de passar para o nosso próximo tema, gostaria de agradecer novamente a Jurema pelas exposições também. Muito obrigado, Jurema. Obrigada também. Antes da gente passar para o próximo tema, apenas uma pontuação aqui. A gente está recebendo já algumas perguntas. Pessoal, eu vou já separar as perguntas de todos vocês aqui, mas a gente vai passar elas para os instrutores mais um pouquinho para o final da transmissão. Podem ficar tranquilos que eu estou recebendo aqui, já estou organizando. Lembrando que, se você quiser entrar com voz no final da transmissão, me avisa aí pelo chat. E só para a gente organizar o nosso horário também, agora são 10 para as 9 aqui no meu relógio, a gente pode ficar aqui na transmissão até mais ou menos umas 9h30. Então, eu gostaria de pedir aos nossos integrantes aqui do painel apenas que sejam objetivos nas suas apresentações para a gente conseguir ter cada um dando a sua visão sobre um tema e depois a gente responder pelo menos algumas perguntas dos nossos participantes. Bom, vou passar agora a palavra para o Thiago Garbim e ele vai comentar um pouco sobre essa parte do estudante e expectativa e pressão familiar. A palavra está contigo, Thiago, e Jurema e Maria da Graça. Logo após a finalização da palavra do Thiago, já vou abrir o microfone de vocês duas. Se quiserem, podem fazer comentários à vontade. Bom, na posição de estudante, eu digo isso porque quando eu era estudante, e eu vivencio isso hoje na minha casa, porque o meu irmão está se formando agora, e vivi isso na pele, vi muitos amigos passarem por isso também, que é aquela pressãozinha básica que a família faz, família, amigos, parentes, querendo saber o que você faz, o que você está estudando, o que você pretende fazer da vida depois que você terminar a faculdade. É uma situação delicada, porque tem gente que reage tranquilamente, faz até uma brincadeira, poxa, não sei, vamos ver. Como tem gente também que reage de uma forma um pouco mais, talvez, agressiva. Poxa, não fica me pressionando, não fica botando pilha. Tudo depende muito do perfil de cada aluno, do perfil de cada estudante. Todo mundo sabe que ser estudante não é fácil, a cobrança é muito grande e hoje você tem um número cada vez maior de pessoas que trabalham o dia inteiro e estudam à noite e acabam conciliando as atividades e isso acaba gerando ainda mais pressão na cabeça dessas pessoas, desses estudantes. E aí você chega em casa, você quer sossego e sempre tem aquele alguém que pergunta, poxa, e aí, como é que tá a faculdade? Pô, e aí, o que você pretende fazer quando você terminar a faculdade? Ó, tá acabando a faculdade, como é que vai ser daqui para frente? Essas são pontuações que você tem que enfrentar e, assim, procure enfrentá-las de bom humor. Procure enfrentá-las, óbvio, não deixando de lado, sabendo que isso é uma responsabilidade que está sendo colocada sobre os seus ombros, afinal de contas, se você não quisesse essa responsabilidade, você não estaria fazendo faculdade, não estaria estudando, não estaria se capacitando e também talvez
numa área que você tem aptidão, que você gosta de atuar. Então, procure enfrentar essas situações de cobrança com bom humor, mas também levando-as a sério. Não é levando, quando eu digo bom humor, não é levando fazendo brincadeira de tudo. Existe um momento de brincar, existe um momento de ser sério. A gente tem que descontrair. A área do comércio exterior é uma área muito gratificante, muito bacana, muito dinâmica. As situações mudam do dia para a noite, as legislações mudam, você tem que estar se mantendo atualizado sempre a todo momento, acompanhando mudanças no regulamento aduaneiro, nas legislações. Só como vocês verem, nós temos hoje aí o comércio exterior do Brasil dividido entre a SESEX, do Ministério do Desenvolvimento, Receita Federal, Banco Central, isso sem falar numa meia dúzia de órgãos anuentes que nós temos por trás do comércio exterior, Ministério da Agricultura, Anvisa, Exército, etc. e tal. Tudo isso contribui para nos colocar num ambiente de bastante pressão no dia após dia. Então você tem que saber lidar com a pressão. E quando você é estudante de comércio exterior e já trabalhando com comércio exterior, a tendência é que essa pressão seja um pouquinho mais pesada. Então a dica que a gente procura dar, isso eu digo por mim, por ter vivido situações assim, por ver esse tipo de situação acontecendo dentro da minha família, dentro da minha casa hoje, levem da esportiva, óbvio, não deixem de dar o devido valor às pontuações, às cobranças que vêm de quem está ao seu redor. Mas tenha sempre um filtro daquilo que é bom para você e daquilo que você acha que não vai te agregar alguma coisa. Porque senão você também vai ficar se martirizando, se pilhando por coisas que talvez não estão contribuindo para o seu crescimento profissional. É difícil lidar com essa questão da pressão, é bem difícil. Mas se você tiver a cabeça no lugar, respirar fundo e organizar os pensamentos, tem condições de encarar bem. E mantenha sempre a sua posição. Você acredita no que você está fazendo? A primeira coisa é você acreditar no que você está fazendo. Você acreditar no que você está estudando, naquilo que você está se capacitando por ser algo que você gosta de fazer. Uma vez que você está seguro de si mesmo, seguro da sua área de atuação, você vai ter condições de se defender numa eventual pressão. Você vai ter condições de dizer o que você faz. É engraçado, às vezes a pressão ela pode vir até numa piada, numa brincadeira. Muita gente que trabalha com comércio exterior já passou por aquela situação numa roda de amigos ou com alguém da família. Poxa, mas o que faz uma pessoa do comércio exterior? E aí quando você fala que você trabalha com importação ou exportação, sempre tem aquela pessoa que fala assim, puxa, então você pode me ajudar a importar alguma coisa para mim? Você sabe que aquilo acaba sendo uma coisa que estão colocando na sua cabeça, uma cobrança, uma coisa, e você tem que saber como lidar com aquilo também, né? Então, quando a gente fala de pressão, a gente não fala só da cobrança, a gente fala das expectativas que colocam sobre a gente. E aí é onde entra a questão da sua formação profissional, poder te dizer exatamente o que você faz e como você pode ajudar os outros. E se você não puder, seja claro nas suas posições. O profissional de comércio exterior hoje tem que ser um profissional de autoconhecimento teórico e prático, muita coisa que se vê na prática do comércio exterior a gente não vê na teoria hoje. Ele tem que ser um profissional muito centrado e também muito firme. Tem áreas do comércio exterior em que as pessoas não vão querer saber se você está no seu primeiro dia de trabalho ou se você tem 10 anos dentro daquela empresa. Vão te cobrar com a mesma intensidade, vão te colocar pressão com a mesma força que colocam se você é um profissional novo, se você é um profissional já calejado do mercado. Então, seja firme. Você tem que aprender, trabalhar com comércio exterior exige uma firmeza nas posições, nas ações. Seja claro, não tenha meias palavras no comércio exterior. E não tenha medo também. A principal dica que eu tenho hoje é não tenha medo. Situações atípicas. O comércio exterior é a área perfeita para acontecer em situações atípicas. E todas elas vão nos colocar em situações de pressão. E principalmente quando a gente ainda está dando os primeiros passos na área, ou escolhendo a área de atuação, está experimentando, tem aquela cobrança de todos os lados. Então, respira fundo, coloque os pensamentos, as ideias em ordem e dê a resposta que precisa ser dada. Eu acho que não tem que ter medo
gente sabe o que, se você fez uma escolha, você que é estudante hoje, você está no meio do curso, você está no começo, você está terminando, você está fazendo uma escolha da sua vida. A escolha da carreira é uma das poucas que a gente realmente tem nas nossas mãos. E a gente tem que fazer ela com base no nosso desejo. É óbvio que a gente tem pessoas que pensam assim, poxa, mas meu pai e minha mãe sempre sonharam que eu fosse médico, advogado, enfim. Sonho de mãe e pai é bacana, é muito legal. E se aquele sonho é o seu sonho também, legal. Agora, se você se vai se sentir feliz com outra área, defenda aquilo. Não faça algo que você sabe que você não vai se sentir feliz. Porque o grande segredo para o trabalho ser bem feito é você estar confortável com aquilo que você faz. Você ter o domínio do assunto, você fazer e você ter prazer no seu trabalho. Às vezes você fala de prazer no trabalho, poxa, tem tanta gente aí enfrentando situações de estresse, de correria, de pressão no dia a dia e, poxa, fala assim, pô, cadê o prazer no trabalho? Existe. Se você realmente tem uma posição, sabe o que você quer fazer, sabe como fazer, defenda aquilo. E mostre como aquilo que você faz pode ser tão importante como um trabalho de um médico, como um trabalho de um advogado, óbvio, dando-se as devidas proporções e responsabilidades de cada posição. Mas imagine você hoje, egresso de um curso de comércio exterior, escolhendo a área que você vai atuar. Você resolve trabalhar com despacho aduaneiro, você se qualifica, faz a prova, para serve como ajudante de despachante, depois se qualifica como despachante aduaneiro propriamente dito. Você, naquela posição, vai estar contribuindo para o crescimento econômico da mesma maneira que uma pessoa que trabalha numa fábrica na produção de um equipamento de altíssimo valor agregado. Óbvio, de novo, observando as devidas responsabilidades de cada um. Então, gente, a pressão faz parte do dia a dia, a pressão em casa, a pressão no trabalho, é aquilo que eu disse, cabeça no lugar, respira fundo. Se você tem amplo domínio daquilo que você faz, e mais importante, você gosta daquilo que você faz, seja firme na sua posição e mostre como você pode fazer a diferença dentro daquilo que você está atuando hoje. Acho que é isso, André. Ok, Thiago, muito obrigado. Jurema e Graça, estou abrindo o microfone de vocês. Se vocês quiserem fazer breves comentários sobre o que o Thiago falou, fiquem à vontade. Eu não tenho nada, não. Eu teria alguns comentários, mas tendo em vista o tempo corrido aí, eu vou pular essa. Se quiser fazer pelo menos um, Jurema, rapidinho, fique à vontade, não tem problema. Eu acho que o pessoal deve estar ansioso aí pelas perguntas. De repente, nas perguntas a gente comenta alguma coisa também. Tá ok então. Bom, pessoal, vou passar então agora a palavra para a professora Graça. E ela vai falar sobre algumas dificuldades que os alunos e os egressos encontram para iniciar e para o pessoal que já está aí na carreira, progredir na carreira no comércio exterior. Então, Graça, é contigo e já a gente faz alguns comentários. Ok, obrigada, André. Bom, as dificuldades, né, do estudante ou quem está já atuando para progredir. Eu vou separar em duas áreas, né, para iniciar minha conversa. Como a Jurema falou, nós temos no comércio exterior a área operacional e a comercial. Então, quando você está estudando, eu acho que você deveria já começar a analisar com qual área você se identifica. Se eu me identifico com a área operacional, que foi citado aqui várias coisas, então o ideal é começar a tentar fazer um cursinho de extensão, participar de um seminário. As federações das indústrias do seu estado sempre estão proporcionando excelentes seminários e rodadas de negócio, enfim, gratuitos. Às vezes também é necessário a gente fazer um curso pago. Enfim, você deve ir se especializando no que você gosta, tentar indo buscar isso. Se eu me identifico com a área comercial, o que eu preciso? O idioma. Bom, se eu não domino ainda nenhum idioma, eu vou precisar correr atrás disso. Então,
Bom, área comercial também, marketing internacional eu posso atuar. Então, a primeira coisa é a gente começar a tentar adquirir experiência ou teorias daquilo que a gente se identifica, né? Porque a gente no comércio exterior não vai poder também atirar para todos os lados, né? O melhor é ser bom em uma área, né? Entender de todas, mas dominar e ser bom em uma área. Então, assim, a dificuldade do estudante fica por conta, no meu entendimento, do idioma e essa prática que muitos não conseguem adquirir. Então, se vocês observarem, né, e lembrarem das falas do professor Tiago e da professora Jurema, vocês vão observar que eles atuavam já, eles estavam estudando e já estavam em alguma empresa que lidava com comércio exterior. Isso seria o ideal. Você está estudando e na empresa que você trabalha existe um setor de exportação ou ela já trabalha com o comércio exterior. E aí você tentar entrar nesse setor. Esse seria o ideal. Mas eu observo que muitos estudantes estão se formando e não sabem para onde ir, não tiveram essa oportunidade, né? Então, a prática, o estágio, se for possível o estudante conseguir estagiar, mesmo que não seja remunerado, procurar empresas, esse é o ideal para que quando você se forme, você já tenha essa prática e continue trabalhando na área, né? Então, se você não tem prática nenhuma, eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, como o professor falou, fica mais difícil. Mas você vai participando de um seminário e ali você também tem que observar o teu marketing pessoal, tá? E eu falo isso porque meu primeiro emprego, quando eu me formei em comércio exterior, foi justamente por causa do meu marketing pessoal. Em seminários que eu frequentava, eu ficava atenta. Se eu pudesse entrar em contato com alguém, receber o cartão de alguém. Então, começar a se aproximar das pessoas que estão nessa área. Fazer um curso, ou tem a Câmara de Comércio Exterior, associações, tentar ir buscar na sua cidade ou na Federação de Indústrias do seu estado, o que eles oferecem para se aproximar desses profissionais e adquirir mais prática. Porque a teoria, claro, sem a teoria, né, a teoria e a prática caminham juntos. Agora, quem deseja ser negociador internacional precisa dominar pelo menos o inglês. Tá? O inglês já é exigido, é uma obrigação, e não só no comércio exterior, em qualquer profissão, né? Eu trabalhei numa empresa que eles pagavam $500 a mais para o negociador, o trader, que falasse, além do inglês, francês. Então, bom, $500 a mais no seu salário porque você domina um outro idioma, eu acho que tem que ser pensado e considerado. Então, a dica é ir atrás de cursinhos, de extensão, ir atrás de seminários, começar a olhar o seu marketing pessoal e procurar esses profissionais, os cursos online, os seminários, e o máximo possível de prática, estagiar, ou se você estiver já numa empresa que atua na área, vai atrás e corre tentando atuar já nesse setor, né? Essa seria, então, no meu entendimento, as dificuldades do estudante para ingressar no mercado. A falta do idioma, do domínio do idioma e a prática, né? Já o que atua na área, né, vamos dizer assim, eu atuo na área e não vou para frente, não consigo crescer. Eu acho que temos que se capacitar, como a professora Juliana falou, a capacitação, porque temos que nos atualizarmos. Então, por exemplo, descobrir que agora o árbitro, eu posso vir a ser um árbitro internacional. Ou, o que está acontecendo de novo no comércio exterior? A questão cambial está só mudando. Vai fazer um curso, vai se atualizar. Então, o profissional que atua também tem que estar atualizado ou com uma pós-graduação
ou com um curso, e ficar atento o que o mercado está exigindo do profissional. Acho que era esse o meu recado para quem está tentando ingressar nessa área. Ok, Graça, muito obrigado. Jurema e Thiago, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. André, eu acho que uma coisa que é bacana acrescentar aqui é que essa juventude hoje também está muito dinâmica, uma juventude que quer coisas rápidas. E o crescimento profissional, isso não só no comércio exterior, mas em qualquer área, ele exige a capacitação, que as professoras muito bem pontuaram, e exige também que esse jovem seja paciente. É difícil você conter as expectativas, às vezes é difícil você conter a ansiedade diante de um bom trabalho que você está fazendo e que eventualmente tenha sido reconhecido, mas tudo tem um momento exato de acontecer, e é esse ponto que a gente tem que ter atenção, tem que ser paciente e continuar fazendo o seu trabalho sempre bem feito, pensando na sequência, na continuidade, e óbvio, nunca descuidando de se capacitar. Capacitar é participar de seminários, assistir a palestras, participar de eventos, estar sempre antenado com o que está acontecendo para você estar em posição de estar sempre participando de um debate, de uma discussão, e assim você ganhando cada vez mais confiança dos seus pares no seu trabalho e daqueles que estão te conhecendo naquele momento. Certo, muito bem colocado, Thiago. A Jurema tem alguma consideração? Não, eu só acho bem importante que a professora Graça mencionou ali que é interessante que o aluno, durante o estudo, enquanto ele está cursando a universidade, para ele já tentar descobrir qual é a área que ele, né, que está voltada mais para o perfil dele. Eu acho interessante já começar a pensar nisso, né? Porque senão depois esperar terminar a faculdade, se formar, o que eu vou fazer agora, né? Já realmente tentar se policiar, ver qual é a área que ele tem mais vontade de atuar, mais, sei lá, agora me sumiu a palavra, mas enfim, né? Para ele saber para onde que ele vai, se ele vai ter que procurar a área comercial, se ele vai ter que estudar inglês, se ele vai ter que estudar outro idioma, né? Porque é durante a faculdade que ele começa a ter esses insights, acredito. Acho que a professora Graça... Que é onde ele consegue ver qual que é a melhor aptidão, né? Onde ele tem uma aptidão para fazer uma determinada atividade. Isso. Isso, exatamente. E depois parece que não fica tão perdido, né? Exato. Acho que isso é uma coisa que acaba, às vezes, causando um pouco de desgosto nas pessoas também, né? A pessoa termina a faculdade e fala, puxa, e agora, o que eu vou fazer? E aí começa a fazer uma coisa e não gosta. E vai e faz outra e não gosta. Poxa. Porque aí vai pegar a oportunidade que veio, não é a oportunidade que tem que buscar, né? E aí você se frustra com a sua profissão, com o rumo que a sua carreira está tomando, e quando você vai ver, você já não tem mais o mesmo pique para querer dar um outro rumo. Então é importante que você aproveite essa fase da faculdade para experimentar. Os próprios estágios, né, que você tem que fazer na universidade te dão essa chance de experimentar e para você formar uma opinião. Gosto da operação, pô, não gosto de operação. Gosto de comercial, não gosto de comercial. Poxa, eu quero mexer com trading, ou eu quero mexer com porto, entendeu? Isso é o que a gente vai desenvolvendo, são aptidões que a gente vai desenvolvendo ao longo da universidade e vai podendo experimentar cada uma das áreas. Verdade. Exatamente. Bom, aproveitando o tema, eu só queria comentar um pouquinho também sobre essa questão de dificuldade, porque eu sou formado em comércio exterior também. Estou mexendo com a parte de marketing aqui da Educomex e eu tive duas dificuldades. Uma foi muito bem citada, que é essa questão da capacitação. Enquanto eu fiz o meu curso, eu até encontrava cursos para me capacitar de maneira prática melhor em alguns assuntos e tentar já entrar no mercado de trabalho com alguns conhecimentos práticos já bem estabelecidos, mas todos eles eram muito caros e a gente sabe que estudante nem sempre
tem condições de desembolsar aí valores altos, né, para se capacitar. A outra dificuldade que eu tive foi questão geográfica, porque eu estou aqui no interior de Minas Gerais, um pouco próximo a Belo Horizonte, mas eu não tinha intenção de sair da minha cidade tão cedo. E aqui tem poucas empresas assim que trabalham com comércio internacional. Então, a entrada para essas empresas é muito difícil. Tem muito aquela questão do QI, né? Quem indica. Então, essas foram dificuldades minhas. A questão da capacitação, até a Educomex existe por causa disso, para oferecer essa capacitação de maneira mais simplificada e também mais acessível. Simplificada não no sentido de qualidade menor, gente, simplificada no sentido de ser mais fácil o acesso das pessoas a esse conhecimento, tanto que nossa plataforma de ensino ela é bem fácil de mexer e os cursos são bem objetivos. Agora, essa questão geográfica, queria que vocês comentassem um pouco mais, vocês que têm essa experiência bem maior do que a minha aqui no comércio exterior, o que vocês falariam para uma pessoa que tem uma dúvida semelhante, já que eu tive? Justamente, você tem que. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, né? Eu e a Graça, a gente pode falar daqui, né, Graça? Aqui em Florianópolis, o campo é muito pequeno, né? A concorrência é muito grande, os alunos se formando aqui, querendo trabalhar aqui, não dá. O pessoal tem que sair para outras cidades, outros estados que precisam justamente desse profissional, né? Não é querer ficar aqui. Né? O André até falou, eu não queria sair da minha cidade. Às vezes a gente tem essa raiz, né? Eu sou muito enraizada, eu não posso estar falando, mas, enfim, essa área a gente tem que se desgrudar, tem que soltar as raízes e a gente tem que ir para onde realmente tem a oportunidade. É Em verdade. Florianópolis, eu falo que tem que atravessar a ponte. Tem Literalmente, né? a ilha, né? Então limita, mas o continente tem indústrias, né? E que aí já tem oportunidades, né? Uhum. Olha, o que eu posso dizer aqui da minha parte é assim, eu sou natural de São Paulo, nascido e criado na cidade de São Paulo, estudei, me formei lá, e foi em meados de 2010 que eu vim para Londrina, aqui no Paraná. E quando eu vim, no meio de 2010, eu cheguei aqui, eu não tinha perspectiva de emprego, mas eu fiquei por uma questão de adaptação. Depois surgiu uma oportunidade, voltei para São Paulo. E aí, 3 meses depois, surgiu uma oportunidade de trabalho, aí eu voltei para cá e aí acabei me estabelecendo. De lá para cá foram outros trabalhos que eu fiz até eu chegar ao ponto de eu abrir a minha empresa de assessoria em comércio exterior aqui em Londrina. Porque a região, aí é uma coisa também que a gente tem que observar também, o que a região oferece, né? Uma região saturada, como as professoras falaram, em Florianópolis, os alunos tendem a ter a necessidade de sair para poder exercer a sua profissão em lugares onde existe carência por essa profissão. Aqui em Londrina existe uma carência, mas ao mesmo tempo as empresas que demandam esses serviços acabam contratando mão de obra de fora, terceirizam essas atividades com empresas de São Paulo, de Curitiba, já vi empresas terceirizarem atividade de comércio exterior com agentes e despachantes até de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e afins. Então, até brinco que aqui na cidade de Londrina eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas empresas de assessoria ou consultoria em comércio exterior existem, contando a minha. Tá? Então, o que a gente tem, o que eu tenho a dizer aqui realmente, eu concordo, você precisa sair do centro que está saturado, esse aluno precisa estar pronto para cogitar a possibilidade de sair deste centro que está saturado e ir para regiões onde existem possibilidades também. A minha região aqui tem bastante empresas, tem bastante indústria, mas o forte dessa nossa região aqui é o agronegócio. A agricultura é muito forte. Então, como eu venho de uma área da pesquisa agrícola e é uma área que existe uma carência muito grande por suporte em comércio exterior para essa área, foi onde eu me especializei e onde eu foquei a atuação da minha empresa. Mas, profissionais de comércio exterior que eventualmente se deslocarem para essa região, toda a região norte do Paraná, vão encontrar um mercado
amplo e com carência de mão de obra. E não só aqui. Se você for para a região centro-oeste, estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, e não quando a gente fala nesses estados, a gente não fala só as capitais, a gente fala as grandes cidades do interior desses estados mesmo. O estado de Mato Grosso, o município de Rondonópolis, tem um potencial enorme de comércio exterior. Tem até Porto Seco lá. E tem um potencial violentíssimo de movimentação em comércio exterior. E muitos dos profissionais que trabalham de lá não são naturais de lá. Mesma coisa acontece no estado de Goiás, mesma coisa está começando a acontecer no estado do Tocantins. Então a gente está falando assim, de uma expansão da fronteira das áreas de atuação e tem que abrir os olhos para esse mercado. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, não quero sair da minha cidade, não sei o que e tal. Mas surge uma vaga de trabalho no interior de Goiás que vai te pagar R$6.000 líquido por mês. Acho que você tem que pensar também naquilo que você quer para o seu futuro. Às vezes você quer que o seu futuro seja na sua cidade, mas o futuro e o presente, como é que vai ser? Então a gente tem que pensar nessas coisas, nessas situações também. Exato. No meu caso, eu tive depois a oportunidade de trabalhar na questão do ensino, né? Que agora eu estou na Educomex, estou ajudando outras pessoas a se capacitarem. Então eu tive essa sorte, né? Mas fica aí a dica dos nossos instrutores de desapegar, né? Bom, gente, a gente está com um bate-papo muito legal, mas eu vou ter que interromper agora para a gente passar para as perguntas dos nossos participantes, porque senão não vai dar tempo e o nosso horário já está quase vencendo. Pessoal, você que está nos acompanhando aqui, a gente já recebeu algumas perguntas. Eu vou dar oportunidade, mais um tempinho, para você, se você tiver alguma outra pergunta, alguma dúvida, algo que às vezes você pensa, não está muito claro, ou às vezes até uma consideração sobre algum assunto que a gente conversou aqui, pode enviar aí na ferramenta de chat. Eu vou ler para os nossos instrutores. Se você tiver uma pergunta para alguém específico, pode indicar, ou se você quiser usar o microfone para falar, é só indicar, quero fazer minha pergunta por voz aí no chat. Bom, eu vou dar um tempinho então para a gente receber novas perguntas. Provavelmente a gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou selecionar as melhores perguntas aqui, tentar variar os temas e depois vou conferir com a Jurema, o Thiago e a Graça se a gente pode responder alguma pergunta por e-mail depois aqui do webinar. Enquanto então vocês vão mandando as suas perguntas, eu vou passar a palavra para a Graça novamente, só para ela dar uma rápida mensagem do nosso parceiro, a Unisul Virtual, a qual ela representa. Graça, é contigo. Obrigada, André. É apenas para informar que nós temos um curso, além do curso de graduação de comércio exterior, da qual coordeno, nós temos uma pós-graduação em desenvolvimento de negócios internacionais. São 5 pós, vários cursos juntos, que você pode fazer disciplinas compartilhadas e acabar indo de um curso para o outro, né, em menos tempo até de pós. E o que é bem legal e importante dessa pós em negócios internacionais, uma das disciplinas, que é a rede de empresas, foi elaborada pelo autor do livro Exportador, Nicolas Minervini. Ele é italiano, já fez aqui um webinar gratuito aqui no Educomex, não deixem de acessar, inclusive, que é bem legal. Então era esse o meu recado. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso portal sobre nossas pós-graduação. Obrigada. Ok, muito obrigado, Graça. Bom, já vou passar então para as perguntas, pessoal. A gente só tem uma pergunta específica para um de vocês, por enquanto, e as outras são geral. Então, eu vou fazer essa pergunta primeiro, que é para a Jurema. Os outros podem comentar também, é claro. Só lembrando que a gente tem aí uns 10 minutinhos, então, para a gente tentar ser um pouco objetivo, para a gente responder o maior número de perguntas aqui. E depois eu passo as outras para vocês também. A primeira pergunta, então, é do Arthur Lima, e ele fala: gostaria de fazer uma pergunta para a professora Jurema, e diz: ela informou que com 3 anos de experiência abriu a própria empresa de assessoria em Comex.
ela recomenda que um profissional atuante na área possa fazer o mesmo? Ok. Arthur, boa noite, tudo bem? Olha, eu até ia comentar isso, né? Experiência de 3 anos. Vai depender que tipo de experiência você passou durante esses 3 anos. Ou seja, você atuava só ajudando outra pessoa, né? Ou você fazia os processos, né? Você tinha a responsabilidade de pegar um processo e tocar direto, né? Então, durante esses 3 anos, o que aconteceu? Eu entrei na empresa, eu entrei como office girl. Fiquei há uns 3 meses, mais ou menos, e aí já passei como assistente de importação. No final desse primeiro ano, ou seja, no segundo ano da empresa, eu já fui promovida como gerente de exportação, né? E aí, quando eu comecei a atuar como gerente, após um ano na empresa, eu já tive os processos dos clientes, né, que nos contratavam, eu já tocava diretamente esses processos, né? Então, eu fiquei 2 anos atuando como gerente de importação e tocando os processos dessas empresas sozinha, né? Porém, gostaria de ressaltar o seguinte: dentro da própria empresa tinha outras pessoas que, claro, né, me ajudavam, porque com um ano, né, eu não tinha o background completo, né? Então, o pessoal lá me ajudou muito, né? E aí, o que aconteceu? Depois desses 3 anos, eu me senti, sim, segura para abrir a minha empresa, tá? Só que gostaria de ressaltar o seguinte: eu abri a minha empresa juntamente com um sócio dessa mesma empresa onde eu trabalhava, né? Que era uma das pessoas que me ajudavam muito lá dentro, inclusive, né? E esse meu sócio, ele é da área do direito, né? Entende muito de legislação, e ele saiu dessa empresa e abriu a empresa junto comigo, então, experiência, e ele tinha quase 20, porque ele trabalhou muito tempo até numa empresa a Eletrosul, aqui em Santa Catarina, né, que ele trabalhava no departamento de importação dessa empresa. Tá? Então, quer dizer, a minha segurança em, após 3 anos de experiência, abrir a minha própria, foi, claro, porque eu tinha, né, uma segurança, porém eu estava abrindo junto com outro sócio que me dava mais segurança ainda, né? Porque se você for ver, né, comecei a atuar como consultoria, né, do Sebrae, que é uma empresa que a gente conhece, que tem que manter, né, tem um bom nome e tal, então ele tem que manter esse nome aí no mercado, né? Então, já para eu atuar como consultora demorou um pouco mais, né? Então, 3 anos realmente, se você for analisar, é pouco, mas é importante isso, ressalto, né? Que a pessoa tem que saber qual é a experiência que ela tem, né? Ela atuou sozinha, né? Ela tem capacidade de tocar um processo completo de importação sem precisar ficar pedindo para outros mostrar o caminho, né? Então, eu acho que é mais por aí, Arthur. Ok, Jurema, muito obrigado. Bom, eu já vou passar para a próxima pergunta, gente, para a gente ter tempo de responder pelo menos mais duas antes da finalização da transmissão. A próxima pergunta aqui tem a ver com a questão do prático que a Jurema e o Thiago comentaram. Ele comenta o seguinte: muito interessante a área de atuação do prático, e ele pede se vocês podem indicar materiais com maiores informações. Vocês sabem de algum recurso que poderia dar maiores informações? Tiago, tu queres responder? Olha, a questão da praticagem que eu tenho conhecimento, ela é bem. Eu tenho conhecimento a respeito disso por conta de ter acompanhado operações de navios, mas a respeito da formação do prático, eu não tenho essa base, Jurema. Se você quiser trazer alguma coisa. Assim, eu acho que é vinculado à Marinha, né? Uma coisa vinculada à própria Marinha, né? A questão de capacitação e regulamentação pela Marinha do Brasil mesmo, né?
sim. Na verdade, esse tipo de material você não tem muito, né? Não tem apostilas, não tem livros falando sobre isso. Então, eu sugiro que acesse mesmo a internet, coloque lá a praticagem, né? Porque eu sei que cada porto tem os seus práticos. Então, tem praticagem do estado de São Paulo. Tem até um vídeo que está no YouTube falando da praticagem do estado de São Paulo, né? E assim dos outros estados deve ter também, né? Material, vídeo, sei lá, enfim. Porque geralmente as delegacias navais, né, da Marinha podem também dar mais informações a respeito da própria praticagem, né? Então, dependendo do estado aonde o interessado se encontra, seria muito bacana ele procurar o contato da delegacia naval da Marinha responsável pelo porto do estado dele, ou portos, né? E se informar, porque como é uma atividade regulamentada pela Marinha, certamente a Marinha vai dizer exatamente aonde se capacitar, como funciona, para você poder se formar e atuar nessa área mesmo. Deve ter informações no site deles, né? Sim, sim, acredito eu que sim. Uhum. Ok, então, Gabriel, tá aí a dica no site da Marinha, provavelmente, e fazendo outras pesquisas na internet. Você deve encontrar mais informações. A próxima pergunta, e eu vou fechar a transmissão com essa, gente, porque a gente não vai ter tempo de responder as outras. A gente já tem algumas pessoas deixando a sala, já está ficando um pouquinho tarde. Do Calil, eu vou direcionar a pergunta para a Graça. Ele pergunta quais os primeiros passos para chegar à profissão de trader. Ok, Calil. Bom, a primeira coisa é o idioma, né? Se você dominar o inglês, você não precisa nem ser formado em comércio exterior para trabalhar como trader, porque eu sempre falo, essa é a realidade. É mais fácil ensinar para você na empresa sobre o comércio exterior, né, do que ensinar para você um idioma. Então, se eu tiver alguém que domina um ou mais idiomas e não tem tanto conhecimento em comércio exterior, eu tenho certeza que a empresa vai dar a oportunidade para quem domina o idioma. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? E aí, claro, se formar, entender, o negociador, eu sugiro, e eu acho que você descobrir as empresas no teu estado, as indústrias que exportam, geralmente as indústrias que exportam, elas têm seus próprios traders, né? E entrar em contato e enviar currículo para essas indústrias. Eu acho que o caminho é por aí. E o idioma, né? Dominar pelo menos o inglês. Tá? Ok, muito obrigado, Graça. Pessoal, infelizmente, então a gente não vai poder seguir com mais perguntas agora ao vivo. Que nem eu falei, depois eu vou ver com os nossos instrutores se a gente pode responder alguma pergunta por e-mail. Eu agradeço a participação de todos que participaram ao vivo conosco. Agradeço muito a Jurema, o Tiago e a Graça que estiveram aqui conosco, dando dicas, falando de suas experiências, falando dos principais problemas e dificuldades aí que os estudantes têm ao iniciar a carreira, o pessoal que já está na carreira para progredir. Agradeço muito a vocês. Gostaria de dar a oportunidade para vocês fazerem uma breve colocação antes da gente finalizar a transmissão. Gostaria de começar então com a Jurema. A palavra está contigo, Jurema. Bom, agradeço a atenção de todos, agradeço a Educomex por ter dado essa oportunidade, né? O tempo foi pouco, inclusive, né? A gente vê que é um tema que a gente pode ficar falando a noite inteira aqui, não encerra. E me coloco à disposição aí de vocês. Agradeço aos outros participantes, a Maria da Graça, o Tiago, parabenizo aí pela fala de todos e me coloco à disposição aí de vocês. Obrigada. Muito obrigado novamente, Jurema. Graça, se quiser fazer alguma colocação. Apenas agradecer a todos, os convidados, os participantes, e por convidar o André e do Comex convidar para participar desse bate-papo aqui, e qualquer coisa também estou às ordens para responder qualquer pergunta. Um abraço a todos.
Ok, Graça, um abraço, muito obrigado novamente. E Tiago, pode finalizar com sua colocação. Só agradecer mesmo a atenção de todos. É um tema que, como a Jurema falou, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando das possibilidades de trabalho, né? E me colocar à disposição daqueles que tiverem dúvidas, quiserem continuar conversando sobre o assunto, a gente está à disposição para ajudar nas orientações, nos esclarecimentos que se fizerem necessários. Ok, muito obrigado, Thiago. Agradeço muito novamente a vocês que participaram com a gente no bate-papo, nossos instrutores, Jurema, Maria da Graça e Thiago. Agradeço aos nossos participantes. Lamento que não tivemos tempo de responder a pergunta de todos. Possivelmente em breve faremos novos webinars gratuitos e teremos novos materiais em nosso site. Então, convido novamente a você entrar no nosso site, conferir nossos materiais e conferir também nossos cursos. Como foi falado aqui, a capacitação é um dos pontos mais importantes para você se colocar bem no mercado de trabalho, você consolidar a sua carreira, e a Educomex está aqui para te ajudar. Então, se você tiver comentários ou sugestões, pode entrar em contato com a gente e a gente vai fazer o nosso melhor aqui para atender bem a demanda que existe aí de treinamentos e informação para os profissionais de comércio exterior. Agradeço então mais uma vez a todos que participaram com a gente, desejo vocês uma boa noite. Em breve a gente vai compartilhar a gravação dessa transmissão, se você quiser rever algum ponto, e aos que estão nos assistindo pela gravação, agradeço a visualização de vocês no nosso canal no YouTube e no nosso site. Desejo vocês então uma boa noite e a gente se encontra em um próximo webinar ou material. Um abraço e até mais.